Oi, minha gente! Hoje a nossa aula aqui vai tratar de acentuação e suas regras básicas. Essa aula de acentuação, ela pressupõe alguns conhecimentos básicos que já foram tratadas nas duas aulas anteriores. Exemplo, a aula de conceitos fonéticos, onde você vai compreender, por exemplo, o que é um ditongo, o que é um hiato e algumas noções básicas que a gente precisa para a noção de sílaba, tá? Que é importante a gente compreender aqui. E também a aula sobre divisão silábica, porque compreender a divisão silábica ajuda depois na classificação das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. É a partir daí que a gente começa a pensar as regras de acentuação gráfica, tá bom? Então vamos lá para os slides para a gente poder compreender um pouquinho quais são as regras de acentuação, quais são os princípios de acentuação. Olha só, quando a gente vai pensar a questão da acentuação, nós temos que entender o que é acento e o que não é. Então, nós estamos tratando aqui de acentuação gráfica. Então, o que é acento gráfico e o que não é acento gráfico? Então, primeiro, o que nós conhecemos como acentos gráficos? Nós temos o agudo, esse sinal gráfico aqui é chamado de agudo. Nós temos o acento circunflexo, o conhecido chapeuzinho do vovô, esse acento aqui, e o acento grave, que nessa aula nós não vamos tratar, mas é o acento que nós usamos quando existe o fenômeno da crase. Então, o fenômeno da crase na língua portuguesa é a junção de um A mais outro A. E aí a gente marca quando há a junção desse A, de dois As, com acento grave. Esse é chamado acento grave, que marca na língua portuguesa a crase. Então aqui nós vamos estar estudando quando é que nós colocamos o acento agudo e quando é que nós colocamos o acento circunflexo. Quais são as circunstâncias para usar esses acentos. Outra coisa importante aqui é entender que o acento gráfico é diferente do sinal gráfico. Os sinais gráficos são, alguns deles, né? Porque nós temos vários sinais gráficos, mas nós temos o tio, que muita gente confunde com acento gráfico, ele não é acento gráfico. Então, o tio nós colocamos quando nós queremos sinalizar a nasalidade de uma vogal. Então, o tio não é acento gráfico. A cedilha, que nós colocamos quando nós queremos dizer que um C com A não se pronuncia K, mas se pronuncia Sá, por exemplo. O hífen é um sinal gráfico que sinaliza aí divisão silábica, translineação, palavras compostas, várias coisas. E o trema, que a língua portuguesa abandonou agora, que não existe mais, mas que também é um sinal gráfico. Esses sinais gráficos eu coloquei aqui porque de repente algumas pessoas podem confundir com os acentos gráficos, mas também são considerados sinais gráficos os sinais de pontuação, interrogação, exclamação. Então, pontos são sinais gráficos também, mas que têm outras finalidades. O nosso foco aqui são os acentos gráficos e nós estamos estudando as regras de onde se coloca o acento agudo e o acento circunflexo em língua portuguesa, ok? Então, vamos lá. Nós vamos olhar também uma coisa que é importante aqui, qual é a diferença de acento gráfico para acento tônico. Então, o que é acento tônico? Quando nós estamos falando de acento tônico, nós vamos observar se uma palavra ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, qualquer palavra com mais de uma sílaba, ela tem um acento tônico. Então, esse acento tônico, ele pode vir sem acento. O que é o acento tônico? É a sílaba mais forte da palavra. Então, ele pode vir sem acento, mas não necessariamente vem marcado com acento gráfico. E aí a gente tem uma sílaba tônica, pode ou não ter acento gráfico. Então, por que a gente estuda as regras de acentuação gráfica? Justamente por isso. Nem toda sílaba tônica tem o sinal gráfico, ou seja, o acento gráfico. Então, por isso que a gente precisa saber as regras para saber onde é que eu devo colocar o acento gráfico ou não. É isso? Por isso que nós estudamos regras de acentuação. Os acentos gráficos sempre vêm na sílaba tônica. Então, não existe acento gráfico que não esteja fora da sílaba tônica. Então, se eu tenho acento gráfico, significa que aquela sílaba que está acentuada é a sílaba tônica. Mas uma sílaba tônica nem sempre leva acento gráfico. Exemplos aqui, nós temos casa.
Quando nós vamos pronunciar a palavra casa, a primeira sílaba, K, é a mais forte, mas ela não leva acento gráfico, ou seja, nem toda sílaba tônica leva acento gráfico. Então, o exemplo de casa é isso aí. Eu tenho um K, que é sílaba tônica, mas que não leva acento gráfico. Já em café, acontece diferente. Café, a sílaba tônica leva acento gráfico. Então, é isso que eu estou dizendo. Nem toda sílaba tônica leva acento gráfico, mas se eu tiver um acento gráfico, esse acento estará na sílaba tônica. Aqui eu coloquei também um exemplo de coração, para você saber que, embora o tio não seja acento gráfico, é muito comum coincidir a sílaba tônica quando a gente tem um tio. Muito comum, nem sempre acontece, a gente vai ver um exemplo mais na frente. Mas assim, por isso que as pessoas acham que o tio é acento gráfico, né? Quando não é, só indica a nasalização do A. Mas coincide verbos no futuro, cantarão, por exemplo, a gente tem aí sempre a sílaba tônica com o tio. Mas pode ocorrer de a sílaba que tiver o tio, que não é acento gráfico, às vezes tem aí não ser a sílaba tônica. Acontece de também não ser a sílaba tônica. Mas na maioria das vezes o ão coincide com a sílaba tônica, ele é forte mesmo. Na palavra jovem nós temos também, jó é a sílaba tônica que não leva acento gráfico. Então aí sílaba tônica nem sempre coincide com acento gráfico. Aí o que a gente olha no que diz respeito ao acento tônico? A gente precisa conhecer a noção de acento tônico, por quê? Porque é a partir do acento tônico que nós classificamos as palavras em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, oxítona quando a última sílaba é tônica, foi o caso de café aqui, de coração, né? Paroxítona quando a penúltima sílaba é tônica, foi o caso de jovem de casa, e proparoxítona quando a antepenúltima sílaba é tônica, que é o caso de lúcido, né? Várias palavras aí. Então, aqui nosso objetivo é entender acento gráfico, diferente de acento tônico, mas o acento gráfico só vai estar na sílaba tônica, certo? Vamos lá, começando a primeira regra. Ó, a primeira regra de acentuação gráfica está nos monossílabos. O que são os monossílabos? São as palavras que têm uma sílaba só. Existem monossílabos que são classificados pela gramática como monossílabos tônicos e existem monossílabos que são classificados como átonos. Esses monossílabos átonos, eles não levam acento. Então, às vezes coincide de ter uma mesma terminação na palavra, mas uma leva acento e outra não. Então, aqui nós estamos tratando de palavras que têm uma só sílaba, isso é importante, e que precisam ser tônicas. Então, geralmente a gramática classifica, né? Geralmente não, a gramática já classifica como monossílabos tônicos, verbos, substantivos, alguns pronomes, certo? E os advérbios também. Então, aí nós temos palavras que são monossílabas e que são tônicas. Pronomes a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente pega, por exemplo, a tabela de pronomes pessoais, alguns são átonos e outros são tônicos. Então, tem que estar olhando isso aí. Os átonos nós temos artigos, conjunções e preposições, artigos, conjunções, preposições, interjeições são consideradas átonas, mas sempre está observando aí se a gente está tratando de monossílabo, ok? Então, qual é a regra de acentuação das palavras monossílabas? A gente olha a terminação da palavra para saber a regra. Então, nós acentuamos todas as monossílabas que terminarem em A, E e O. Então, os exemplos aqui, pá, pós, já, pés, elas podem vir seguidas de S sem problema. E também acentuamos aquelas que tiverem os ditongos abertos. Então, a terminação da palavra aqui é em ditongo aberto. Céu, véu, dói e réis. Então, exemplos, ei, oi, el, os ditongos abertos. Ditongos abertos são diferentes de ditongos fechados, como é o caso de rei. Rei eu tenho ei, que é um ditongo fechado, este não é acentuado, esse ditongo não é acentuado. Diferente de réis, que é um ditongo aberto. Então, e. Réis é um ditongo aberto, leva acento. Reis, ditongo fechado, não leva acento.
Bom, então, para o que você precisa decorar sobre a acentuação gráfica de monossílabas, entendendo que são as monossílabas tônicas. Nós temos aí que elas terminam em A, E, I, Os, A, E, I, O, e podem vir seguidos de S, ou nos ditongos abertos E, O, I, El, ok? Uma observação, se você tem, por exemplo, dá ele pode ser verbo, ele sempre dá boas notícias quando chega, tem acento. O verbo é considerado monossílabo tônico. Mas se eu usar esse dá, considerando aí uma preposição, uma contração de preposição de mais a, mais artigo, eu tenho aí duas classes que são átonas. E aí não leva acento, então ele veio da China. Então esse dá ele não leva acento, enquanto ele sempre dá boas notícias, tem acento. Então fica atento aí que a gente está falando aqui de regra de acentuação de monossílabos tônicos. Lembra que eu falei que só as sílabas tônicas são acentuadas? Aqui é a mesma coisa, só os monossílabos tônicos são acentuados. Palavras oxítonas. Observe que a gente vai estar olhando agora palavras com mais de uma sílaba, sendo que a última sílaba é tônica. Esse é o caso. E aí, nós vamos olhar, a terminação vai ser a mesma, ó. Acentuamos todas as oxítonas terminadas em A, E e O, podendo vir seguidos de S. Temos a regra aqui dos ditongos abertos também, se a oxítona terminar em E, El e Oi, também são acentuadas. O que tem de diferente aqui? Isso aqui, ó, que vocês já devem ter observado. Também acentuamos as oxítonas terminadas em e ens. Então, a mesma coisa que você decorou para os monossílabos, a gente só está acrescentando aqui em e ens. Então, temos aí Amapá, oxítona terminada em A, compôs, reféns, terminada em ens, e bombolê, terminado em E. As oxítonas em ditongos abertos, nós temos o exemplo de herói, troféus e pastéis, ok? E tem uma observação aqui sobre oxítonas terminadas em U e esse U tônico. O que acontece aqui? Também a gente acentua se terminar em U, mas numa outra regra, que é a regra dos hiatos. Então, quando a gente vê aqui Piauí, Tuiuiu acentuados, eles não estão sendo acentuados pela regra das oxítonas, estão sendo acentuados pelas regras dos hiatos, que a gente vai ver depois que virmos as paroxítonas, ok? Então, só uma observação aqui, que esses são acentuados por formarem hiatos e não pela regra das oxítonas. As paroxítonas, o que acontece com as paroxítonas? Nós temos 3 observações aí a fazer. Primeiro, a maioria das palavras na língua são paroxítonas, então daí você já tira que vamos tratar bastante de paroxítonas. Depois, a maioria das regras de acentuação estão nas paroxítonas. Se tem mais palavras, tem mais regras. E outra coisa que é importante, o novo acordo tirou acento gráfico de algumas palavras paroxítonas e de nenhuma outra sílaba tônica. É importante a gente saber porque às vezes a gente está ali. Sabe que heróico perdeu o acento, mas às vezes você fica na dúvida se herói tem ainda ou não, porque o oi em heróico perdeu. Será que o oi em herói perdeu também? E aí a gente vai entender que é diferente. A gente pensa a regra de acentuação pela sílaba tônica e não somente pela terminação da palavra ou pelo tipo de sílaba. Então, o que acontece? Herói, ele tem acento por ser um oxítona terminado em ditongo aberto. Heróico perdeu acento porque as paroxítonas em ditongo aberto, E, Oi e El, perderam acento com o novo acordo. Então, o novo acordo, ele só tira acentos de palavras paroxítonas. Por isso que herói permanece com acento e heróico ficou sem acento, ok? Então, o que tem acontecido é isso. Então, exemplos aqui, o que nós temos, ó? Casa, pele, ovos, item, hífen, hífens e fala. O que a gente tem que saber? Se a maioria das regras das palavras paroxítonas estão aqui, né? Então, a maioria das regras de acentuação estão aqui nas palavras paroxítonas, é mais fácil a gente decorar onde não acentua do que onde acentua. Então, eu vou mostrar. As paroxítonas terminadas em A, E e O, terminados em e ens e terminados em AM não são acentuadas. Eu vou mostrar uma tabelinha lá comparativa daqui a pouco.
Também não são acentuadas as paroxítonas terminadas em ditongos EI, OI e EL. Então, a gente olhando para isso aqui, a gente já sabe onde não deve acentuar. E quais são os casos em que não se deve acentuar? Justamente aquilo que você já decorou para as oxítonas, agora você decora para as paroxítonas, entendendo que isso aí não acentua mais, que a gente não acentua mais esses casos. Então, nós temos casa, pele, ovos, paroxítonas terminadas em A, E e O, que nas oxítonas você acentuava, agora aqui nas paroxítonas você não acentua. As oxítonas terminadas em e ens eram acentuadas, as paroxítonas não. Então, aqui nós temos item que terminou em EM, não acentua, hífens no plural, que terminou em ens, não acentua. E por que hífen no singular acentua? O que está acontecendo aqui? A terminação de hífen no singular é terminada em EN. São poucas as palavras da língua portuguesa que terminam com EN e a nossa preocupação vai ser só com hífen e pólen. Então, o que acontece aqui? Hífen vai ser acentuado no singular porque a terminação é EN e hífens no plural não acentua porque as paroxítonas terminadas em e ens não são acentuadas. Então, acaba sendo um caso aí que chama a atenção, o caso do hífen. Tem mais um caso que eu vou mostrar daqui a pouco. E os verbos, aqueles verbos conjugados que terminam em AM, também não acentuam, certo? Aqui as palavras que perderam. A gente não acentua os ditongos abertos E, O e El, O e El, eu, né? Quando na sílaba paroxítona, o caso de ideia, coreia, jiboia, paranoia, apoio, assembleia, várias outras, quando na sílaba tônica, que é a palavra paroxítona, né? A penúltima sílaba cai esses ditongos abertos, aí a gente tira a partir do novo acordo ortográfico, é que isso está acontecendo. E aí, outros exemplos aqui, o que acontece? Lavável, paroxítona terminada em L, acentuada, pólen, paroxítona terminada em EN, assim como hífen no singular, acentua, repórter, paroxítona terminada em R, acentua, tórax terminada em X, lápis terminada em S, bônus terminada em US, certo? E bíceps, o que aconteceu com o bíceps aqui? Eu deixei a separação silábica errada mesmo, para a gente observar essa coisa aí que tem que prestar atenção. Se eu separo o bíceps desse jeito aqui, que está errado, tá? Isso aqui é considerado uma proparoxítona. A separação silábica está errada porque em toda sílaba eu preciso ter uma vogal, tá? Então aqui deveria ser bíceps. Eu deixei aqui justamente para a gente prestar atenção nisso. Então a regra de acentuação aqui é das paroxítonas terminadas em PS. Aqui o imã também é uma coisa importante para a gente prestar atenção, que é, eu tenho uma paroxítona terminada em A, só que é um A nasalizado. Imã fica como uma exceção por conta desse A nasalizado. Então, é uma palavra que é uma exceção que a gente precisa ter uma atenção aí. Soltam, ó. Aqui você tem uma palavra terminada em O, mas a gente deve considerar um ponto importante, que ela é terminada em ditongo. Paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. E se tratando de provas, vestibular, concurso, principalmente concurso, cai demais a regra das paroxítonas terminadas em ditongo. E nós temos muitas palavras na língua portuguesa que são paroxítonas terminadas em ditongo. Então, observar isso aí, que a gente não olha só para a terminação O, nós olhamos para a terminação do ditongo, ok? Sem acento aqui, ou álbum, paroxítona terminada em UM, também é acentuada, apareceu aqui, ok? Sem acento, vento, pólens, ó, paroxítona terminada em O não acentua, pólens, o plural de pólen, aí ficou terminação ENS, não acentua. Cantam, o verbo conjugado, não, conjugado, né, nesse caso aqui no presente, não acentua. Aí a tabelinha comparativa dentro do que nós vimos até agora. Isso aqui ajuda você a decorar, tá bom? Acentuamos as monossílabas terminadas em A, E e O e nos ditongos abertos E, I, O e EL. As oxítonas, você vai ver que a mesma coisa a gente só acrescenta em e ens. E as paroxítonas, a gente vai entender que não acentua as mesmas terminações que nós já decoramos para as oxítonas. Então, não acentua as terminadas em A e O,
se elas tiverem os ditongos abertos E, I, O e EL na sílaba tônica e se terminarem em e ens. Lembrando que se terminar em E, N, acentua. Então, isso aqui é uma tabelinha comparativa daquela coisa que se tira foto e põe no porta-retrato para decorar, tá? Tem mais uma tabelinha dessa daqui a pouco. São duas que conseguem resumir o que é a acentuação, tá? As paroxítonas, todas são acentuadas, não tem que discutir aqui porque não há exceção para as proparoxítonas, tá? Então, todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, matemática, trânsito, farmacêutico e estético são uma observação aqui. Coloquei aqui um exemplo da música Construção de Chico Buarque e eu estou colocando também no link anexo a essa aula aqui, para vocês escutarem essa música, né? O interessante dessa música é que nos últimos versos todas as palavras do verso, de novo não, em cada verso a última palavra ela é proparoxítona. Dá um efeito interessante na música quando Chico Buarque está cantando, vale a pena vocês observarem, tá? Mas aí a gente tem, amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido, subiu na construção como se fosse máquina, ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Você vê que, nem cantando, só declamando, você vê que isso dá um efeito de sonoridade aí aos versos e também na música, vale a pena dar uma olhadinha. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo no deserto mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima, sentou para descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música, tropeçou no céu como se fosse bêbado e flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão, feito um pacote flácido. Agonizou no meio de um passeio público, morreu na contramão atrapalhando o tráfego, amou daquela vez como se fosse o último. Aí repete de novo a música. Então, todas as palavras do último verso são palavras proparoxítonas. São grandes exemplos aí de palavras, né? Vamos tratar agora de regras especiais. O que entra em regra especial? Regra especial são aquelas regras que não se encaixam nas regras normais, que são as regras dos monossílabos, oxítonos, paroxítonos e proparoxítonos. Regras de acentuação gráfica são essas. Monossílabos, oxítonos, paroxítonos e proparoxítonos. Essas são as regras. O que vem a partir de agora aqui são exceções que a gente precisa prestar atenção. Mas assim, só uma observação que já ajuda muito. Se você de repente observa uma questão, encontra uma questão que está tratando de, observe as palavras e marque a alternativa em que todas elas são acentuadas pela mesma regra. A primeira coisa que você vai verificar é, alguma daquelas palavras ali nas alternativas estão dentro de regras especiais? Então, primeiro, para você começar a eliminar as alternativas aí, você olha justamente se tem alguma palavra aí que está dentro de regra especial. Então, se dentre as alternativas houver uma palavra que está dentro de regra especial, você já elimina aquela alternativa, porque não vai ser a mesma regra das outras. Bom, eliminando essas alternativas, o que você vai observar? Para que as palavras tenham a mesma regra, elas devem ter a mesma sílaba tônica. Então, se não tiver a mesma sílaba tônica, não é a mesma regra. Então, se de repente você encontra uma alternativa em que você tem uma oxítona e uma paroxítona, oxítona com uma paroxítona, já elimina também, porque se a sílaba tônica é diferente, a regra é diferente. Então, qual vai ser a alternativa numa questão como essa? Aquela alternativa em que todas as palavras tenham a mesma sílaba tônica. Se não tiver a mesma sílaba tônica, não é a mesma regra. Então, esse é um critério. Paulo, mas eu encontrei 2 alternativas em que todas as palavras têm a mesma sílaba tônica. Aí o critério vai para a terminação das palavras.
Então você vai olhar se a terminação, todas são terminadas em ditongo, todas são terminadas em en, entendeu? Então, por etapas é que você vai eliminando as alternativas, mas geralmente as questões que cobram isso, só em saber a mesma sílaba tônica você já dá conta de acertar. Muito difícil, é uma questão ir muito além disso, ok? Aí uma das primeiras regras especiais é a regra dos hiatos. Nós temos as letras I e U. Essas letras I e U precisam ser a segunda vogal do hiato e serem tônicas. Então, a gente sabe que o hiato ele é formado pela junção de duas vogais, que quando se separa a sílaba, claro, cada vogal fica numa sílaba diferente, porque eu não posso ter uma sílaba com duas vogais. Então, o que acontece? Uma vez que eu separei a sílaba, a segunda vogal deve ser um I ou um U tônicos. Por quê? Porque a gente só acentua a sílaba tônica. Então, tem que ser um I e U tônicos e eles levam acento se eles forem a segunda vogal do hiato. Depois, daqui a pouco, eu vou dar um exemplo de uma sílaba tônica, um I tônico que não é a segunda vogal do hiato, portanto, não fica acentuado. Daqui a pouco eu dou um exemplo. Mas aqui, ó. Caída, traíram, faísca, carnaúba. Esse I ou U, ele pode na sua sílaba vir seguido de S, e aí continua sendo acentuado. E quais são as exceções? Aí aqui já tem exceção. Luiz, por exemplo, o hiato seguido de S, ele é acentuado, mas o hiato seguido de Z não é acentuado. Nós temos Luiz com S e Luiz com Z. Luiz com S é acentuado, Luiz com Z não, porque é um hiato seguido de Z, não pode acentuar. Se esse I vier sozinho na sílaba, mas depois vem o NH, que é o que acontece com rainha e ladainha, também não pode ser acentuado por conta da nasalidade que interfere na questão aí do I. É um I agudo nasalizado, não dá para compor isso aí. Se a palavra vier com vogal repetida, palavras com vogais repetidas não levam um acento gráfico. Então, no caso de xiita, você tem um I, que é a segunda vogal do hiato, mas não é acentuado por ser vogal repetida. Só que se for uma proparoxítona, esse I ele é acentuado. O que acontece? Proparoxítonas, todas as proparoxítonas são acentuadas, portanto, não tem exceção e friíssimo leva acento. Mesmo tendo duas vogais iguais, formando hiato aí, mas é proparoxítona e proparoxítona permanece com acento. Aí nós temos nesse último tópico aqui uma questão do novo acordo. O que acontece? Se as paroxítonas, a gente está tratando de paroxítona, esse I e U tônicos que formam hiatos, caiu na penúltima sílaba tônica, então, portanto, trata-se de uma paroxítona. A gente tem que observar o ditongo, se houver um ditongo antes, a gente tem que observar esse ditongo. Então, o que acontece? Na palavra feiura, eu tenho aqui um ditongo feiura. Esse ditongo é um ditongo decrescente. Primeiro eu tenho uma vogal, depois uma semivogal. Quando esse ditongo é decrescente, esse hiato aqui não leva acento. Então, o que acontece com feiura, bocaiúva, bocaiúva vem vogal, depois semivogal, baiuca, mesma coisa. Então, não leva. Se o ditongo for crescente, que é o caso de Guaíra, leva. Eu tenho semivogal, vogal, e aí, o que acontece? Com ditongos decrescentes eu tenho falso hiato. Porque o que é hiato? Duas vogais juntas que ficam em sílabas diferentes. Então, feiura eu tenho falso hiato. Bocaiúva, em bocaiúva eu tenho falso hiato. Em baiuca eu tenho falso hiato. Em Guaíra eu tenho um hiato de verdade, porque eu tenho uma vogal junto de outra vogal. Então, no novo acordo, permaneceu os acentos nesse I, U tônicos da segunda vogal do hiato, depois de ditongos crescentes, porque eu tenho vogal junto de vogal, e com o novo acordo perdeu esse I, U tônicos que vem depois de um ditongo decrescente, uma vez que eu tenho uma semivogal junto de uma vogal. Se você não estiver lembrando o que é isso, volta nas aulas anteriores, onde eu explico ditongo crescente, decrescente, vogal, semivogal. Isso ajuda muito a compreender esse detalhe aqui. Por isso que a gente precisa das noções básicas lá da outra aula. Acento diferencial também é algo que está dentro de regras especiais. O que é o acento diferencial? Aquela regra de acentuação que não se encaixa
nas regras dos monossílabos, oxítonos, paroxítonos e proparoxítonos. Então, o que nós temos de acento diferencial? Vamos lembrar de 5 casos aqui, que realmente são acentos diferenciais. Por verbo e por preposição. O que acontece? A gente precisa do acento para diferenciar esse por, que é verbo no infinitivo, do por preposição. Depois a gente tem pôde, que é o verbo que está no passado, e pode, que é o verbo que está no presente do indicativo. Então, acento indica isso. Tem singular e tem plural, vem singular e vem plural, certo? Então, esses acentos aí, são 5 casos, está faltando um que eu vou comentar daqui a pouco. Mas esses acentos aí, o que a gente tem? Se eu pegar por, que é um monossílabo, e for observar lá a regra dos monossílabos, eu vou entender que monossílabo acentuado, terminado em A, E, O, e nos ditongos abertos são acentuados, mas terminados em R não são. Então, você vê que o por não se encaixa nas regras dos monossílabos. Mas aqui está sendo acentuado por uma questão diferencial. Então, a gente identifica acento diferencial quando ele não se encaixa nos monossílabos, tá? Nesse caso, nos monossílabos. Quando a gente vai para pôde, é uma paroxítona. E aí você olha lá para as paroxítonas terminadas em A e O, paroxítona terminada em E, no caso aqui, não acentua. Então, esse acento do pôde passado, ele é um acento diferencial. Mesma coisa, tem e vem, monossílabos tônicos terminados em EM. A gente só acentua o monossílabo terminado em A e O, E, O e EL. Aqui não dá para acentuar. Então, nós temos aí também um caso de acento diferencial, no caso de tem e vem, diferenciando singular de plural. Mais um caso que nós temos é o de forma e forma. O que a gente tem? Além de ter um acento opcional, quando eu opto por colocar, é um acento diferencial. Vou explicar melhor. Forma com acento significa aí o recipiente. E forma é o modelo, né? Formato. O forma recipiente é que é opcional você colocar o acento. E você coloca o acento em forma recipiente. É o que eu coloquei, ó. Forma e forma eu posso usar com ou sem, porque o acento ficou opcional depois do novo acordo. Mas eu uso ele como acento diferencial se eu estiver num contexto em que eu vou confundir forma com forma, tá? Então, aí eu uso o acento no forma para diferenciar de forma. Mas é opcional usar a forma, porque se você estiver usando ele sozinho pelo contexto, você sabe. Então, ele é um opcional diferencial. Enquanto que demos é o verbo conjugado no presente subjuntivo, ele é só opcional. Se eu colocar com acento ou sem acento, não faz diferença, o sentido é o mesmo, mas ele continua com um acento aí diferencial, porque não existe mudança de sentido se eu tirar o acento de demos, certo? Então, em forma, eu posso ter ele como opcional e diferencial ao mesmo tempo. Em demos, eu só tenho ele como acento opcional. Eu posso colocar se eu quiser. Aí, ó, a tabelinha aqui que finaliza as nossas regras de acentuação, tá? Então, nós temos aqui paroxítonas, todas são acentuadas, os hiatos e iotônicos, e quando eles forem a segunda vogal do hiato, e aí eu coloquei aqui o exemplo de quando esse hiato não é a segunda. Por exemplo, se eu tenho anuncio, melancia, né? Então aqui, ó, anuncio, eu tenho aqui o I que é tônico, mas ele não é a segunda vogal do hiato. Melancia também, tá? Eu tenho aí um I que é tônico, mas ele não é a segunda vogal do hiato, portanto não é acentuado. A gente só acentua se isso aqui for o I ou o U e tônico, como é o caso de Piauí, por exemplo. E coloquei aqui todos os acentos diferenciais, ó. A gente tem por, pode, tem, vem, e forma, formato, não, forma, que indica formato não leva acento. A gente diferencia de forma recipiente, que tem um acento optativo. Então, isso aqui resume bem o que eu estou falando aqui para vocês, tá? Sem acentos, aqui a gente tem regras especiais, na verdade, o que aconteceu aqui? O novo acordo tirou o acento de outras palavras paroxítonas também, mas o interessante é que
Ao tirar o acento, essas palavras se encaixaram nas regras gerais, que são de oxítona, paroxítona, proparoxítona, monossílabo. Então, por exemplo, para, que era o verbo, né? Então, para o verbo, você usava o acento para diferenciar, isso aqui era um acento diferencial, para diferenciar da preposição. E aí, o que acontece? Agora, o novo acordo tirou o acento do para verbo. E aí, o que acontece? Eu tenho uma paroxítona terminada em A que não acentua e que se encaixou lá na regra. Então, esse acento que era diferencial, agora não existe mais. E aí, pelo contexto, a gente dá conta. Então, o novo acordo acabou unificando a regra do para, tirando o para verbo do acento diferencial. Tínhamos aqui o pela, de pelar, que tinha acento para diferenciar do por mais a, pela, fez isso pela mãe, por exemplo. Aí o novo acordo também tirou o acento, era um acento diferencial que o novo acordo tirou, né? E aí também agora se encaixa nas regras das paroxítonas. Pelo, mesma coisa, o novo acordo tirou para diferenciar de pelo, fez isso pelo pai, por exemplo, né? Polo tinha acento e pera também tinha e perderam, e aí tá tudo dentro da regra normal agora, regra geral. Repetições, e o. Queria que vocês observassem o seguinte, tá? Então aqui as palavras que perderam acento também se tratam de paroxítonas, ó. Voo, sílaba tônica é essa. Então, só perdeu acento as palavras paroxítonas. Então, estão todas aqui, tá? Perdoou. Então, a gente tem que lembrar assim, o acento acabou. Novo acordo tirou aí. Vou, vem, perdoou, né? Então, palavras que perderam. Trema, na língua portuguesa também perdeu. Temos os exemplos de aguentar, sagui, linguiça, 50, quinquênio. Essas palavras perderam acento, mas lembrar que se você estiver usando uma palavra estrangeira em um texto, ele tem acento e não vai perder. Só o acordo, o novo acordo ortográfico é da língua portuguesa e não de palavras estrangeiras. E aí, encerramos aqui, eu só estou retomando a tabela para ajudar a decorar, né? Então, monossílabos terminados em A e O e não são acentuadas. Mesma coisa que eu decorei lá é a mesma coisa das oxítonas, e aí só acrescento em ens. A mesma coisa que eu decorei aqui é o que eu decoro para as paroxítonas, entendendo aqui que eu não acentuo nesses casos. Mesma terminação, lembrando que o E, O e EL estarão na sílaba tônica. Aí depois vem as paroxítonas, todas são acentuadas, o caso do hiato, que são I, U tônicos na segunda vogal do hiato, e os acentos diferenciais. Então, esses dois últimos slides aqui, pronto, decorando isso aqui você já dá conta de acertar, bora colocar em 90% das questões, tá? É o resumo aí dessa aula. Vocês vão ter um quiz aí com algumas questõezinhas que eu vou abordar no próximo vídeo, tá? Mas respondam um quiz e nos vemos lá depois na correção do quiz, ok? Então, por hoje, por esse vídeo, é só isso.